Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Agora, 145 dias das nossas eleições presidenciais. Nós temos muitas conversas, muitos debates para fazermos daqui até o dia 2 de outubro, mas eu não posso deixar de agradecer a vocês que já têm ajudado o nosso portal a chegar em muitas pessoas. É muito gratificante ver que algumas falas, algumas reflexões, quando a gente chama atenção para algumas situações aqui do nosso país, são repercutidas por outros veículos também. Hoje eu já assisti 2 debates espalhados pelas redes de jornalistas importantes, colegas, que estão reverberando algumas linhas de pensamento que eu venho defendendo aqui há muito tempo. Pode ser coincidência ou simplesmente as falas vão chegando a várias pessoas e a gente vai se conectando e vai formando consciências. É por isso que eu estou aqui, é nisso que eu acredito. Quanto mais a gente joga informações, ela vai chegando, a força da palavra é muito grande. Hoje, mais cedo, eu já fiz um encontro com vocês, onde eu fiz uma análise da carta que o ministro Fachin dirigiu ao Ministério da Defesa, aos militares envolvidos na comissão, para ajudar a colocar mais transparência sobre o processo eleitoral aqui no nosso país. Muitas pessoas acham que foi um erro do Barroso, do Fachin, terem convidado representantes das Forças Armadas. Eu acho que não foi o erro. O erro é o tipo de gente que se presta ao papel que estão fazendo, as pessoas estão fazendo, nessa comissão, desrespeitando, inclusive, a missão para a qual ela foi criada ali, para gerar mais transparência e não para criar confusão, servir de palanque para miquinhos amestrados fazerem confusão num grande circo que está sendo armado pelo presidente da República. Um circo onde, no final da história, ele vai ficar numa situação muito complicada. A cada dia que passa, mais pessoas começam a ter esse tipo de percepção também. Então, fiz essa análise de manhã cedo, que foi uma carta que, mais do que esclarecer as dúvidas propostas ali, foi uma carta desmoralizante, pessoalmente, para os militares envolvidos e que acaba resvalando também no prestígio das Forças Armadas. Será que a maior parte dos nossos generais, dos nossos almirantes e brigadeiros, eles se coadunam com esse tipo de humilhação que o Bolsonaro está fazendo em relação às Forças Armadas aqui no nosso país? Pois bem, existiu essa situação. Se você não assistiu o vídeo, assista, compartilhe. E você que está chegando agora, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, é só dar o clique no símbolo que aparece aí no seu monitor. Compartilhe os nossos vídeos, convide outras pessoas para virem para cá também, dê o seu joinha, os seus comentários e vamos embora, gente. Então, mais cedo eu já toquei nessa questão e depois eu participei de um debate lá no DCM e na sequência eu estava dando uma navegada aqui pela internet e vi um debate e depois eu vi outro, onde os jornalistas eles reproduzem igualzinho muitas coisas que eu estou falando aqui, não é agora não. Há meses eu estou falando isso, quando eu vejo alguns colunistas sempre levantando esse pânico de um eventual golpe, eu sempre mostrei que historicamente não havia condições, externamente não havia condições, não havia estrutura interna, nós estamos diante de grandes bravateiros, cujo bravateiro maior só quer fugir da polícia. Essa é a realidade. Infelizmente, os seguidores do presidente da República não se tocaram desse tipo de situação, desse tipo de ardil, e acabam entrando nas narrativas do presidente da República, acreditando nas patifarias que são lançadas todos os dias. Mas eu fiquei muito contente quando eu vi o conteúdo desse debate, que eu vou pegar um trechinho aqui para vocês para compartilhar. Estava a Fabíola Cidral, Kennedy Alencar, Thaís Oyama e a Carla Araújo. Vamos pegar um trechinho aqui. Tirá-los do poder. Eu não vejo condição objetiva para um golpe. Não tem apoio internacional, não tem apoio da imprensa, não tem respaldo na sociedade civil, não tem um governo minimamente funcional, com uma política pública minimamente decente que possa ser defendida, a economia está um desastre. Bolsonaro é o pior presidente da nossa história. Não vejo condições objetivas para um golpe, mas a tentativa de empastelar a eleição, de tumultuar, está muito claro, o Bolsonaro está seguindo a estratégia do Trump. Acho que vai dar com os burros na água, como o Trump também deu. E aí ele usa esse fantasma das Forças Armadas para poder tentar empastelar as eleições. Acho que aí não é uma discordância com a Thaís, porque a apuração dela está muito correta sob o ângulo da ativa, mas a ocupação dos militares, desses espaços na vida civil, a gente está vendo, está na cara, está no governo Bolsonaro. A Thaís Oyama, ela fez uma apuração junto a generais de que alguns se declaram bolsonaristas, mas daí até apoiar uma aventura vai uma distância muito grande, inclusive mostrando que algumas semelhanças e muitas diferenças que existem entre hoje e o pré-64. A Thaís deu uma rebatida aqui, na verdade ela reforçou, né? Vamos lá.
Bom, Posso só complementar, Fabiola? Pode, pode. Não, eu concordo com o Kenneth, e quando eu disse iniciativa individual, foi esse movimento brusco do Olímpio Mourão que precipitou toda uma sequência de outros movimentos, né? Não foi uma iniciativa da instituição. E, de fato, como diz o Kenneth, outra diferença gritante e que corrobora essa posição, garante essa posição do Exército, é justamente essa que ele falou. Hoje, ao contrário de 64, não existe nenhum ânimo da parte da sociedade civil, né, favorável a um golpe ou algo parecido com um golpe, nem da imprensa, como existiu em 64, e nem da comunidade exterior, como existia em 64. Então, é uma aventura completa e uma aventura que, se porventura vier a acontecer, será uma iniciativa do Bolsonaro e, segundo esses militares, durará pouco. Agora, só para completar, eu acho que essa discussão, esse certo alarmismo em torno do golpe é perigoso porque acaba fazendo o jogo do presidente Bolsonaro. Por quê? Como disse uma fonte do governo, com uma certa ironia, inclusive, né? Ótimo, fiquem aí discutindo o golpe, fiquem aí dizendo que o Bolsonaro vai dar golpe, porque, enquanto isso, a imprensa não fala de desemprego e não fala de... Gente, vocês que acompanham aqui o portal estão testemunhando aqui que essas falas que eu estou vendo pela primeira vez dos colegas, eu venho fazendo há meses aqui no nosso portal do José. Então, eu tenho que ficar muito contente, né? É muito bacana porque mais pessoas agora começam a refletir sobre esse ponto de vista também que eu tenho jogado aqui o tempo todo. Infelizmente, nós lutamos contra esse tipo de ação orquestrada pelo presidente da República e as pessoas mais próximas, mas mais do que isso, a gente luta contra uma grande desinformação, uma grande cortina de fumaça. Muitas pessoas, inclusive muitos que eu conheço do campo da esquerda, muitas pessoas intelectualmente ligadas ao meio do jornalismo, da literatura, elas acreditam que a Rede Globo de televisão faz uma ação frontal contra o governo Bolsonaro. Eu sempre rebato dizendo que essa é uma visão absolutamente superficial e míope. Eles fingem que atingem o Bolsonaro, que agridem o Bolsonaro superficialmente. O Bolsonaro jamais esteve ameaçado de sofrer impeachment e jamais o modelo econômico que está sendo colocado em curso por esse governo sofreu qualquer tipo de ameaça. É isso que está por trás dessa história toda. Ninguém está se importando com o número de vítimas que nós tivemos aqui. O Bolsonaro já era para estar preso diante de tudo que ele fez, diante de tudo aquilo que a CPI apurou. No entanto, ele passou incólume por todas as suas insanidades, os seus crimes contra o povo brasileiro. Isso se deve ao tipo de cobertura, entre aspas, que os meios de comunicação fizeram. E ontem a gente teve mais uma demonstração. Eu fiquei esperando, gente, para ver se o jornal ia falar do aumento do diesel, que vai atingir de uma forma frontal a nossa economia no Brasil inteiro. Não tem quem escape do aumento de combustível aqui no nosso país em função da importância dos transportes aqui no Brasil, né? No entanto, como é que esse assunto foi tratado? A desmoralização do presidente diante das patifarias, as palhaçadas que ele faz, foi de algum modo explicitada para o povo brasileiro? Não. Então, ele continua a engabelar uma série de incautos. Existem caminhoneiros hoje que acham que o aumento do diesel tem nada a ver com o Bolsonaro, que ele não manda nada, que a Petrobras é uma instituição alienígena que desceu aqui no Brasil, explora petróleo e assalta o povo brasileiro, e o presidente, coitadinho, ele não pode fazer nada. É uma cretinice, porque o Bolsonaro fica nomeando um presidente atrás do outro. É o governo federal que nomeia a maior parte dos dirigentes da política da Petrobras, e como é que ele não tem nada a ver com essa história? Além de desvirtuar o assunto, ele tem uma posição extremamente covarde e desinformativa. Então, só para fazer o contraponto, vamos ver aqui primeiro o que o Bolsonaro disse essa semana, né? E depois a cobertura jornalística, as consequências disso que ele falou e a contradição que o povo brasileiro, em sua grande maioria, não vê. Vamos ver esse trecho aqui. Então, temos o problema da Petrobras, com essa gula enorme de lucro em cima do povo, um povo que tem perdido o seu poder aquisitivo. O povo brasileiro, o preço da Petrobras ganha por mês R$210 mil. Como o Bolsonaro ele fica ligado sempre no dinheiro, no salário dos outros, né? Por que será isso, hein? Cada um dos diretores ganha por mês R$110 mil. Já pensou o cidadão ganhar R$110 mil, o Bolsonaro ter nomeado um cara desse? O Bolsonaro fica bastante atento, né? O povo está passando dificuldade com o preço de alimentos, em grande parte, dado o valor do frete. Peço à Petrobras responsabilidade.
não aumente o preço do diesel, porque vocês têm gordura. Então, apelo à Petrobras, os seus lucros bilionários, não quebre o Brasil, não aumente o preço do diesel. E aí o que aconteceu, depois disso tudo? Aumento de diesel na ordem de quase 10%. E aí, o Jornal Nacional faz isso que eu estou fazendo aqui com vocês, mostra a fala do presidente e depois mostra o aumento no dia seguinte. O presidente da Petrobras, que ele nomeou, que ganha R$210 mil por mês, jogar um recheio na cabeça do presidente, para não dizer outra coisa, isso é mostrado. Se falou do impacto que o diesel vai ter na nossa economia, já totalmente em frangalhos, não. Se usou esse trecho aqui, gente, se vocês cronometrarem, vocês vão falar assim, realmente é um assunto pueril, né? Um assunto que não tem a menor importância. Só para ilustrar, gente, no que aconteceu, ontem eu estava aguardando aqui o que ia ser a cobertura desse grande impacto que já está tendo na nossa economia, essa medida da Petrobras aí. E aí, o que nós vimos no Jornal Nacional? Primeira matéria, eles fizeram lá uma cobertura sobre um latrocínio em São Paulo, que estava acontecendo, um aumento de assaltos em São Paulo. Depois a segunda matéria, um bombeiro que deu um tiro num funcionário de uma lanchonete, mais um tempo falando disso. Depois 3 PMs na Bahia. Gente, parecia o Cidade Alerta, parecia um noticiário policialesco do Mundo Cão, só tratando dessas questões. Depois pegaram uma matéria de um padre que atropelou um ladrão. Depois, alunos que foram ameaçados por PM no Distrito Federal. E nada do problema que atinge a nossa realidade no cotidiano, e nada de falar de Bolsonaro, nada de falar da sua responsabilidade, nada de falar no que está acontecendo na corrosão da economia do povo brasileiro. Depois falaram da comissão de ética do deputado Heitor Freire. Quem é deputado Heitor Freire? Depois de uma matéria falando da Justiça do Trabalho, depois falaram do Tribunal Superior Eleitoral, aí sim falaram também rapidamente da carta desmoralizante do Fachin em relação a tudo que está acontecendo. Depois a morte do cantor Conrado, a nota chinfrim lá que foi dada no final da história, do TSE. Falaram de meteorologia, aí entrou o dólar, aí vem a matéria falando do nosso problema que atinge de uma forma frontal a economia do Brasil. Quanto tempo demorou essa matéria? Qual foi o tipo de esclarecimento, o tipo de reflexão crítica que foi levado ao cidadão? Vamos acompanhar aqui quantos segundos. O principal índice da Bolsa de Valores americana fechou em queda de quase 2%. Por aqui, a Bolsa de Valores brasileira também encerrou com desvalorização de 1,79%. E o dólar comercial subiu para R$ 5,15. A Petrobras vai aumentar o preço do diesel amanhã nas distribuidoras para R$ 4,91 o litro. A companhia informou que no mercado internacional o diesel encareceu muito mais que o petróleo porque os estoques globais estão reduzidos. A seguir, o filho de... 15 segundos. 15 segundos foi a cobertura jornalística que o maior jornal do nosso país, ou que tem penetração na maior parte do território nacional, usou para falar desse problema. Nada de Bolsonaro, nada de política econômica, nada de Paulo Guedes, nada de entrevistar o líder dos caminhoneiros, nada de chamar o seu Zé Trovão. Cadê o seu Zé Trovão? Nada de falar de absolutamente nada. Aí o povo brasileiro fica vendo as coisas acontecer ao seu redor e a gente fica preocupado com as patifarias de miquinhos amestrados junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Gente, a informação ocultada é uma forma de ajudar politicamente também. O Bolsonaro está blindado pelos grandes veículos de comunicação. Há um interesse na manutenção dessa política econômica. E eles vão fazer de tudo para que essa política econômica não faça perder um centavo para esses grupos que estão sugando a jugular do povo brasileiro. Eles estão dispostos a fazer qualquer coisa. Portanto, a gente não deve nutrir grandes ilusões de como será esse embate eleitoral até o dia 2 de outubro. O debate
pela parte do bolsonarismo, vai ser sem ética, sem nenhum tipo de princípio, sem nenhum tipo de pudor e no desespero de não irem para a cadeia, muitos deles no final dessa história. E se os meios de comunicação fazem essa cobertura absolutamente omissa e patife também, então vai competir a gente um trabalho muito grande de conversar o máximo que a gente puder com o máximo de pessoas para alertar essas coisas que estão acontecendo. E golpe, vamos jogar essa história na lata do lixo. A gente está sendo engabelado com esse tipo de discurso todos os dias e está na hora da gente apontar o dedo para essas criaturas que ficam sugerindo esse tipo de crime contra o povo brasileiro e desnudar essas pessoas e avisar para elas, olha, você está fora do seu quadrado e se continuar nessa história, se insistir nesse caminho em relação ou direto para os braços do crime, o final sempre é uma cela muito gelada com uma série de grades pela frente, né? Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui e vamos continuar em frente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!